Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colorados, coloradas, simpatizantes e também os torcedores do rival que vêm dar uma olhadinha aí. Eu sei que vocês olham. Eu gosto disso. Hoje vamos contar mais uma história aí de um grande atleta do nosso Esporte Clube Internacional que estava no elenco do Inter no ano do Mundial, apesar de não ter atuado. E não foi menos importante do que os outros atletas, né? E estamos falando de Wilson Roberto dos Santos, ou como alguns preferem, o zagueiro Wilson. Nem alguns radialistas e narradores falavam nas suas transmissões. Wilson nasceu em 24 de agosto de 1975 e foi criado nas categorias de base do Paulista de Jundiaí, onde ele estreou profissionalmente. O Wilson jogou no Atlético Paranaense e as suas boas atuações levaram ele ao São Paulo. E no São Paulo, ele atuou até o final da temporada de 2002, foi liberado pelo Clube Paulista e em 2013 ele chegou no Esporte Clube Internacional. E engraçado é que a indicação do Wilson foi do Muricy Ramalho, né? O Muricy, que aquele ano, todo mundo sabe, ele tinha ali a chave do vestiário. Praticamente ele era responsável ali por muitas contratações e muitas indicações. Então ele trouxe esse bom zagueiro Wilson. E o Wilson estreou no Inter contra o Caxias, se não me falha a memória, foi em fevereiro. Eu vou colar de novo, como sempre. Ele estreou dia 15 de fevereiro de 2003. E olha a escalação daquele ano, para ver como as coisas mudaram rápido desde da chegada dele até a saída. Era Klemer, Thiago Matos, Wilson, André Cruz, que ficou pouco tempo no Inter, e o Vinícius, lateral esquerdo, que depois virou zagueiro. Sangalete, volante, que depois passou a atuar na zaga. Clayton, Diego Gavilã, jogando como 10, depois jogou de volante, jogou de lateral direito. E o Cleiton Xavier, Daniel Carvalho e Jefferson Feijão. Essa partida o Inter ganhou de 3-1, ou melhor, o Inter perdeu de 3-1 essa partida. E o gol que o Inter anotou foi do Jefferson Feijão. O Wilson, ele passou por 7 clubes, né, que foram Paulista de Jundiaí, Bragantino, Atlético Paranaense, o São Paulo, o Inter, o Corinthians de Alagoas e o Juventude, e teve boas atuações pelo Inter, assim. Só que ele teve uma lesão em 2005, e essa lesão eu não recordo se foi no jogo contra o Rosário Central ou contra o próprio Atlético, e isso afastou ele do futebol praticamente 1 ano e meio. E 1 ano e meio é uma eternidade para um atleta, né? Um atleta que depende do seu corpo aí para exercer o seu trabalho, né? E nesse 1 ano e meio ele perdeu de participar, no caso da Libertadores e também do Mundial. Apesar de que ele foi um dos responsáveis pelo Inter chegar até o momento, né? Que dava muita solidez defensiva pro Inter. Ele atuou em grandes partidas naquele ano de 2005, alternava entre a titularidade e a reserva. E então teve esse período, esse ato que ele sofreu com lesão. E ele teve 3 oportunidades de retornar, e nessas 3 oportunidades ele acabava se lesionando, problema muscular, e voltava aqueles problemas com lesões. E ele retornou, teve a felicidade de retornar ao Inter no dia 21 de março de 2007. E voltou numa mescla de Inter A com Inter B. Isso depois do Mundial, foi no Gauchão. E o Inter jogou aquela partida com Renan, Ceará, o Índio, o Wilson e o Rubens Cardoso. Edinho, Vargas, o Gi Paraná, que vamos falar sobre ele também. O Gi Paraná tem muita história, apesar de pouco tempo de Inter. E o Fernandão, e Arley e Christian. Após essa passagem do Inter, ele atuou pelo Corinthians de Alagoas e encerrou a carreira no Juventude em 2008. Essa aí é um pouco da história aí de um dos zagueiros que atuaram no nosso Esporte Clube Internacional e merece todo o respeito. E algumas curiosidades aí pessoais sobre a vida desse cara, que é um baita de um cara. Ele é apaixonado por livros, seguido posta nas redes sociais alguns livros que ele lê, e também gosta de um bom hip hop aí, assim como eu. Abração, pessoal, eu peço para vocês curtirem, dar um like aí, dar um comentário, algumas dicas aí para mim. Tô aceitando, tamo junto e até a próxima.